Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Que a graça e a paz de Cristo seja com todos. Estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, Livro dos Juízes. A liderança divina em meio à transição e turbulência na história de Israel. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 14, que tem o seguinte título: Casamento de Sansão e um Enigma. Esta lição foi baseada no site Jesus e a Bíblia, estudo completo no livro de Juízes por Diego Nascimento, e foi adaptada e interpretada por Andy Moura. Mas, antes da gente iniciar o estudo de hoje, queremos contar com a sua participação. Você que é novo e está chegando agora aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho em todas as notificações, para que quando colocarmos um conteúdo novo no ar, você possa ver em primeira mão. Deixe o seu gostei, porque fazendo assim você nos ajudará a alcançar mais pessoas aqui na plataforma, e assim o YouTube vai entender que esse conteúdo tem relevância. E compartilhe o link deste vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar a aula de hoje. Então eu te convido a pegar um lápis, um papel e uma caneta, para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. E o texto áureo diz assim: Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios capítulo 13 e o versículo 12. Verdade prática. Em Juízes 14, podemos ver que Sansão se casa com uma mulher filisteia, ou seja, que não pertencia ao povo de Israel. E com isso, ele sofre o dano da sua má escolha. Essa narrativa destaca a importância de escolhas cuidadosas, comunicação e os perigos da vingança, servindo como um alerta sobre as consequências de nossas ações. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Juízes, no capítulo 14, do primeiro versículo até o versículo 14, que diz assim: Sansão desceu à cidade de Tímna, e ali viu uma moça filisteia. Voltou para casa e disse a seu pai e a sua mãe: Eu vi em Tímna uma jovem filisteia. Peçam essa moça para mim, porque eu quero casar com ela. Mas o seu pai e a sua mãe responderam: Por que é que você foi procurar mulher no meio dos filisteus? Aquela gente que não pratica a circuncisão? Será que você não podia achar mulher no meio dos nossos parentes ou entre o nosso povo? Mas Sansão disse a seu pai: É aquela moça que eu quero, é dela que eu gosto. O seu pai e a sua mãe não sabiam que era o Senhor Deus que estava orientando Sansão para fazer aquilo. Deus estava procurando uma oportunidade para atacar os filisteus, que naquele tempo dominavam o povo de Israel. Sansão desceu com seus pais até a cidade de Tímna. Quando estavam passando pelas plantações de uva de Tímna, um leão novo veio rugindo para cima dele. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. Com as suas próprias mãos, Sansão despedaçou o leão, como se fosse um cabrito. Porém, não contou nem ao seu pai, nem à sua mãe o que havia feito. Então ele foi conversar com a moça e gostou dela. Poucos dias depois, Sansão voltou lá para casar com ela. Saiu da estrada para dar uma olhada no leão que havia matado. E ficou espantado ao ver um enxame de abelhas e mel dentro do corpo do animal morto. Então tirou mel com as mãos e saiu comendo. Foi até onde estavam seu pai e a sua mãe e lhes deu um pouco. E eles comeram. Porém Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. O pai de Sansão foi à casa da moça, e Sansão deu um banquete ali, como era o costume dos moços.
Quando os filisteus o viram, trouxeram 30 rapazes para festejar com ele. E Sansão lhes disse: Eu tenho uma adivinhação para vocês. Aposto 30 túnicas de linho puro e 30 roupas finas, que antes de se passarem os 7 dias da festa de casamento, vocês não me darão a resposta. Eles responderam: Diga qual é a adivinhação. Sansão disse: Do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. 3 dias depois, eles ainda não haviam encontrado a resposta para a adivinhação. Em Juízes 14, encontramos uma passagem fascinante que nos leva a uma jornada através de intrigas amorosas, desafios enigmáticos e surpreendentes demonstrações de força. Este capítulo da Bíblia é como uma pérola rara e curiosa, que revela o caráter e as ações do juiz de Israel, Sansão. A história começa com Sansão, um jovem cheio de energia e curiosidade, decidido a encontrar uma esposa entre os filisteus, os inimigos do seu povo. Nesse contexto, ele se depara com um enigma proposto por um leão morto, e sua busca pela resposta nos leva a explorar os limites da astúcia humana. A partir daí, mergulhamos em um enredo repleto de intrigas, uma festa de casamento e o surpreendente desfecho de um enigma que se torna uma grande fonte de conflito. Ao longo do caminho, vemos as consequências de suas escolhas e a maneira como suas ações impactam não apenas sua vida, mas também a relação entre os israelitas e os filisteus. O estudo do capítulo 14 de Juízes nos convida a refletir sobre a natureza humana, as complexidades dos relacionamentos e a providência divina que opera por trás dos eventos aparentemente triviais. Esta passagem nos ensina lições valiosas sobre a importância de tomar decisões sábias e como Deus pode usar até mesmo as situações mais inusitadas para cumprir seus propósitos. Portanto, prepare-se para uma jornada emocionante e reveladora, enquanto exploramos as páginas de Juízes 14. Primeiro tópico: Introdução. Juízes capítulo 14, do primeiro versículo até o versículo 4. A introdução do capítulo 14 do livro de Juízes nos leva a uma intrigante narrativa que começa com uma busca apaixonada e aparentemente imprudente por amor. Neste ponto da história, somos apresentados a Sansão, um jovem de impressionante força física e igualmente notável impulsividade. Como protagonista deste episódio, ele nos cativa com suas escolhas e atitudes que revelam muito sobre sua personalidade. O capítulo se inicia com Sansão motivado por uma paixão ardente, decidindo procurar uma esposa entre os filisteus, os tradicionais inimigos do povo de Israel. Sua decisão à primeira vista pode parecer imprudente, pois os filisteus representavam uma ameaça constante à segurança e à paz dos israelitas. No entanto, é importante observar que, nesse período, os israelitas frequentemente se envolviam em casamentos intertribais, e Sansão não estava agindo de forma completamente incomum. No entanto, a narrativa toma um rumo interessante quando os pais de Sansão, preocupados com sua escolha, objetam veementemente a sua decisão de se casar com uma mulher filisteia. Essa objeção lança luz sobre a tensão entre Sansão e sua família, bem como sobre a relutância dos pais em aceitar a união com os filisteus. Eles destacam as preocupações legítimas sobre os riscos potenciais envolvidos em tal casamento,
preocupando-se com o impacto que essa escolha poderia ter sobre a já volátil relação entre os israelitas e os filisteus. Mesmo diante da objeção de seus pais, Sansão não recua. Ele demonstra uma teimosia que se tornará característica em sua vida. Uma característica que é tanto sua força quanto sua fraqueza. Sansão insiste em sua decisão, afirmando: tomai-me esta mulher, porque ela muito me agrada. Sua busca por prazer e satisfação pessoal parece ser uma principal motivação neste momento, e ele está disposto a desafiar as preocupações de sua família para alcançar seu objetivo. Esta introdução ao capítulo 14 de Juízes nos apresenta um Sansão impulsivo e apaixonado, cujas escolhas têm consequências significativas, não apenas para ele, mas para todo o povo de Israel. Ela nos convida a refletir sobre temas como o conflito entre o desejo pessoal e o bem-estar coletivo, as consequências das decisões impulsivas e a complexidade das relações familiares. À medida que avançamos na narrativa, veremos como as ações de Sansão desencadearam uma série de eventos que impactaram profundamente a dinâmica entre os israelitas e os filisteus, revelando o plano de Deus em meio às escolhas aparentemente imprudentes de seu servo. Sansão, com toda sua força e fraqueza, continua sendo um personagem fascinante, cuja jornada nos ensina lições atemporais sobre a importância de considerar cuidadosamente nossas decisões e o papel do divino na condução de nossas vidas. Segundo tópico: o enigma do leão. Juízes capítulo 14, do versículo 5 até o versículo 9. O segundo segmento do capítulo 14 de Juízes nos conduz por um episódio intrigante e enigmático envolvendo Sansão. Nesse trecho intitulado O Enigma do Leão, somos apresentados a uma situação que desafia a compreensão comum e revela a natureza única e muitas vezes misteriosa do personagem central. A história começa com Sansão em sua jornada em direção ao território dos filisteus, onde seu casamento é planejado. Em meio a essa viagem, algo extraordinário acontece. Ele encontra um leão feroz, um encontro que teria assustado até os mais valentes. No entanto, a Escritura nos diz que o Espírito do Senhor se apossou dele, de tal maneira que com suas mãos nuas rasgou o leão como quem rasga um cabrito. Juízes capítulo 14, o versículo 6. Este é um dos primeiros exemplos das notáveis proezas físicas de Sansão, demonstrando a força sobrenatural concedida a ele por Deus. O episódio do leão morto toma um rumo ainda mais intrigante, quando Sansão decide criar um enigma baseado em sua experiência. Ele propõe um enigma aos filisteus que serve como um desafio enigmático e misterioso. Do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. Juízes capítulo 14, o versículo 14. Esta charada aparentemente simples deixa perplexos os filisteus, que não conseguem decifrar o significado oculto por trás das palavras de Sansão. A intriga cresce à medida que os filisteus buscam desesperadamente a resposta para o enigma de Sansão. Eles pressionam a esposa filisteia de Sansão, que também é sua conterrânea, a descobrir a resposta e compartilhá-la com eles. A situação revela não apenas a astúcia de Sansão, mas também a rivalidade em curso entre ele e os filisteus.
Sansão, de certa forma, coloca os filisteus em seu próprio jogo, usando sua proeza física e inteligência para manter seu enigma insondável. Este episódio do leão e do enigma nos apresenta a dualidade de Sansão, como um homem dotado de poder sobrenatural e astúcia engenhosa. Ele não apenas derrota o leão com suas próprias mãos, mas também cria um enigma que deixa seus adversários perplexos. Esta narrativa nos convida a considerar a complexidade do caráter de Sansão e a reconhecer o papel do divino em sua vida. Além disso, ela nos ensina sobre a importância de discernir os significados ocultos por trás das situações aparentemente simples. Assim como os filisteus lutaram para decifrar o enigma, muitas vezes somos desafiados a buscar uma compreensão mais profunda dos eventos e circunstâncias que enfrentamos em nossas próprias vidas. À medida que avançamos na história de Sansão, veremos como esse enigma serve como um prelúdio para eventos ainda mais extraordinários e complexos. O capítulo 14 de Juízes continua a nos surpreender e nos ensinar lições sobre a importância da sabedoria, discernimento e reconhecimento da intervenção divina em nossa jornada pessoal. Sansão, com sua força física e mental peculiar, continua a desafiar nossa compreensão e nos levar a reflexões mais profundas sobre o plano de Deus para a sua vida e para a história de Israel. Terceiro tópico: o casamento e o banquete. Juízes capítulo 14, do versículo 10 até o versículo 18. A narrativa que se desenrola na terceira parte do capítulo 14 de Juízes é uma teia de eventos enigmáticos e intrigantes que envolvem Sansão, sua esposa filisteia, e um enigma misterioso proposto aos filisteus durante um banquete de casamento. Este segmento, intitulado O Casamento e o Banquete, nos leva a um cenário de festa e desafio, onde as consequências das escolhas de Sansão se tornam ainda mais evidentes. O capítulo continua com o casamento de Sansão com a mulher filisteia que ele havia escolhido. O fato de ele ter decidido se casar com alguém de uma nação inimiga ainda gera tensões e preocupações, tanto entre os israelitas quanto entre os filisteus. No entanto, Sansão parece estar determinado a seguir seu próprio caminho, independentemente das implicações políticas e sociais de sua escolha. Durante o banquete de casamento, Sansão lança um enigma enigmático para os filisteus, que ele apresenta como um desafio para os 30 companheiros que o acompanhavam. O enigma é formulado de maneira intrigante. Do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. Juízes capítulo 14 e o versículo 14. Os filisteus, perplexos e incapazes de decifrar o significado oculto do enigma, buscam desesperadamente uma resposta. Os filisteus, ansiosos por resolver o enigma e evitar a humilhação diante de Sansão, recorrem a um método duvidoso. Eles pressionam a esposa filistéia de Sansão para obter a resposta. O dilema moral enfrentado por essa mulher, que está dividida entre o seu povo e seu marido israelita, acrescenta uma camada adicional de complexidade à narrativa. Eventualmente, ela cede à pressão e revela o enigma a seus compatriotas. Com a resposta em mãos, os filisteus retornam a Sansão e apresentam a solução do enigma. O que é mais doce que o mel?
E o que é mais forte do que o leão? Juízes capítulo 14 e o versículo 18. A resposta, embora correta, não deixa de ser uma revelação dolorosa para Sansão, que percebe que sua esposa o traiu e compartilhou o segredo do enigma. Este trecho do capítulo 14 de Juízes nos envolve em uma série de reviravoltas e revelações que destacam a astúcia de Sansão, a complexidade das relações interpessoais e as consequências das escolhas impulsivas. A narrativa ilustra como a busca por poder e vantagem pode levar a traições e conflitos, mesmo entre aqueles que estão mais próximos. Além disso, a história do enigma mostra como Sansão, com sua inteligência e sagacidade, usa meios indiretos para desafiar os filisteus e manter o controle sobre a situação. Isso ressalta a dualidade de seu caráter, que não se limita apenas à sua força física sobrenatural. À medida que continuamos a acompanhar a jornada de Sansão, podemos aprender lições sobre a importância de ponderar nossas ações e considerar as implicações de nossas escolhas. O capítulo 14 de Juízes continua a nos surpreender com a sua trama intrigante e personagens complexos, nos lembrando que as decisões que tomamos podem ter impactos profundos, tanto em nossa vida pessoal quanto nas relações com os outros. Sansão, com todas as suas contradições, continua a nos desafiar a refletir sobre o significado de suas escolhas e o papel de Deus em sua história e na história de Israel. Quarto tópico: a violência e o fogo. Juízes capítulo 14, do versículo 19 até o versículo 20. No quarto e último segmento do capítulo 14 de Juízes, somos levados a uma virada dramática na história de Sansão. Neste trecho intitulado A Violência e o Fogo, testemunhamos a ira de Sansão desencadeada e o subsequente ato de destruição que ele realiza, lançando luz sobre as consequências de suas ações impulsivas e a manifestação do poder divino em sua vida. A narrativa começa com Sansão enfurecido pela traição de sua esposa filisteia, partindo em uma explosão de raiva. Em seu ímpeto, ele desce à cidade de Asquelon, onde ocorreu o casamento, e mata 30 homens filisteus. Esta ação é uma resposta direta à revelação do enigma aos filisteus pela sua esposa, o que o deixa profundamente magoado e traído. A cena da violência que se desenrola é um lembrete da dualidade de Sansão, como um homem de força física sobrenatural, capaz de causar estragos formidáveis em seus inimigos. No entanto, também nos faz questionar sua capacidade de controlar suas emoções e sua tendência a agir impulsivamente, sem considerar completamente as consequências de seus atos. A resposta de Sansão à traição de sua esposa não se limita ao assassinato dos 30 filisteus. Ele também decide lançar uma ação de retaliação mais ampla, queimando os campos de trigo dos filisteus e destruindo uma fonte de sua subsistência. Esta ação não apenas aumenta ainda mais a tensão entre Sansão e os filisteus, mas também demonstra a sua disposição de empregar métodos destrutivos para alcançar seus objetivos. Este trecho final do capítulo 14 de Juízes nos desafia a considerar a natureza complexa de Sansão e a dinâmica entre suas ações impulsivas e seu papel como juiz de Israel. A ira de Sansão e seus atos de violência revelam como a busca por vingança e a incapacidade de controlar suas emoções
podem levar a consequências devastadoras, tanto para ele quanto para seus inimigos. Ao mesmo tempo, é importante notar que a Escritura também registra que o Espírito do Senhor o impeliu. Juízes capítulo 14 e o versículo 19, sugerindo que a ação de Sansão não ocorreu apenas por impulsividade, mas também como parte do plano divino para punir os filisteus por sua traição. Isso nos leva a refletir sobre como Deus pode usar mesmo as fraquezas e imperfeições de seus servos para cumprir seus propósitos. À medida que concluímos o capítulo 14 de Juízes, ficamos com uma imagem de Sansão como um homem complexo, com suas virtudes e falhas, suas emoções fortes e seu poder sobrenatural. Sua história nos desafia a considerar as implicações de nossas escolhas e a importância de controlar nossas emoções, bem como a reconhecer a mão de Deus na condução da história humana. Sansão, com todas as suas contradições, continua a ser uma figura fascinante na narrativa bíblica, e seu papel como juiz de Israel nos lembra que Deus pode usar até mesmo aqueles que têm fraquezas humanas para realizar seus planos divinos. À medida que avançamos na história de Sansão, continuaremos a explorar os desafios e triunfos que ele enfrenta e aprender lições intemporais sobre fé, obediência e a soberania de Deus sobre todas as coisas. Reflexão de Juízes 14 para os nossos dias. O capítulo 14 do livro de Juízes nos apresenta a história fascinante e complexa de Sansão, um homem com incríveis dons e falhas humanas evidentes. Embora ambientado em tempos antigos, este relato carrega lições atemporais que ecoam em nossos dias. Primeiramente, a busca de Sansão por uma esposa entre os filisteus nos faz refletir sobre as relações interculturais e os desafios que elas podem representar. Assim como Sansão enfrentou resistência e preocupações por parte de sua família e comunidade, muitos de nós podemos enfrentar desafios semelhantes quando nossas escolhas amorosas desafiam as expectativas culturais. A história nos lembra da importância de buscar relacionamentos baseados no respeito mútuo e na compreensão, independentemente das diferenças culturais. O enigma proposto por Sansão também nos ensina sobre a importância de desafiar a mente e estimular o pensamento crítico. No mundo atual, onde a informação é abundante, a habilidade de formular enigmas e resolver quebra-cabeças intelectuais é uma capacidade valiosa. Além disso, a narrativa nos lembra que a busca pela sabedoria e pela compreensão deve ser uma jornada constante em nossas vidas. A traição de sua esposa filisteia nos alerta sobre a confiança nas relações interpessoais e a necessidade de discernimento. Em um mundo em que a lealdade nem sempre é garantida, é importante escolher com sabedoria aqueles em quem confiamos e manter um equilíbrio entre confiança e vigilância. A reação impulsiva de Sansão diante da traição nos adverte sobre as consequências de agir, movidos pela raiva e pela vingança. A história nos lembra que, mesmo diante de situações difíceis, é importante buscar soluções construtivas, em vez de permitir que nossas emoções nos dominem. A vingança muitas vezes só perpetua o ciclo de conflito e sofrimento. Além disso, a história de Sansão destaca a influência divina em nossas vidas. A menção de que o Espírito do Senhor o impeliu,
Juízes capítulo 14, o versículo 19, nos recorda que mesmo quando agimos impulsivamente, Deus pode usar nossas ações para cumprir seus propósitos maiores. Isso nos encoraja a confiar na soberania de Deus, mesmo em momentos de aparente caos e confusão. Conclusão. Sobre o capítulo 14 de Juízes, somos desafiados a considerar como as lições dessas antigas histórias podem iluminar nossos caminhos nos dias de hoje. Podemos aprender com Sansão a importância de relacionamentos saudáveis, pensamento crítico, discernimento nas relações interpessoais e a confiança na orientação divina. Ao fazê-lo, podemos aplicar essas lições em nossa jornada pessoal, contribuindo para um mundo mais sábio, compassivo e equilibrado. E assim finalizamos mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, Livro dos Juízes. A liderança divina em meio à transição e turbulência na história de Israel. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. Filhinhos, o fim está aí. Como já ouvimos, o anticristo está prestes a surgir. E muitos, como ele, estão surgindo. Por isso, estamos certos que o fim está aí. AMRL3, o canal da família cristã.